Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá, né? Parece que vão ser só nós três. Então, é, enfim, não era o dia programado, né? Que a gente tinha programado as segundas, mas enfim, essa semana foi feriado de 7 de setembro. Então a gente teve que mudar para quarta, né? Mas para vocês não perderem aí, se atrasarem muito. Então, primeira coisa, né? Queria saber se alguma de vocês duas tem dúvida nos exercícios que foram passados agora, né, que a gente adiou para sexta para poder ter aula de dúvida antes. Então aproveitar para tirar aqui essa dúvida antes da gente seguir. Eu tenho uma dúvida se o 2, professor. No exercício 2. No 2 não, acho que é o 3. 3, Porque. Peraí, reação deixa do eu ver aqui. tipo A mais B dando P de primeira ordem em relação a cada reagente? Peraí, deixa eu conferir aqui. Isso, confere aí, por favor. No caso, como é que eu vou fazer para número 3, a constante de velocidade? Eu queria que o senhor desse uma palhinha aí do exercício número 3. Tá. Então, a sua dúvida, basicamente, mas a dúvida principal, como é que é estimar a constante de velocidade? É. Enfim, então, você tem que montar primeiro a equação cinética, né? Então, ele diz aí que é uma reação de primeira ordem em relação a cada reagente. Então, por exemplo, a gente pode botar em relação ao reagente A. Vamos tomar ele como padrão. Então, a derivada, né, da concentração de A em relação ao tempo é igual a menos, né? Ele é reagente, então a derivada dele é negativa. A constante de velocidade vezes concentração de A, concentração de B. Até aí tudo certo? Tudo. Então qual é o problema aí? Você tem uma equação diferencial, né? Separável, mas ainda assim uma equação diferencial, que ela está descrita, né, como a diferencial de A em relação ao tempo, mas o que acontece? Ela é dependente das concentrações de A e B. Então, assim, pelo menos não tem uma maneira direta de você resolver isso. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar uma maneira de escrever B em função de A. Ou mesmo escrever A e B, né, em função de uma terceira variável. Então, se vocês olharem lá no material teórico de vocês, no primeiro conjunto de slides, uma maneira de você colocar, né, como a reação procede é usar o chamado grau de avanço da reação. Então, nesse caso aqui, o que é o grau de avanço? Né? É o quanto de A seria convertido em produto, que é igual, nesse caso, né, ambas, a estequiometria de ambos é 1 para 1, né, que é igual à quantidade de B que é convertido a produto. Então, por exemplo, como a relação molar, né, é de 1 para 1, se eu chamar o meu grau de avanço de x, então dA dt vai ser igual a o negativo do dx dt, né? Vamos assumir o x como se fosse da perspectiva do produto. E o que acontece? A concentração de A num dado momento é a concentração inicial menos o grau de avanço. Então é igual ao A0 menos o x, que é o quanto andou. E o B a mesma coisa, é B0 menos x. Então a concentração de B em qualquer minuto, ela vai ser igual a B0 menos x. Você fazendo isso, você vai ficar com uma equação diferencial aí, dx dt igual a k, concentração de A0 menos x, concentração de B0 menos x. Ou seja, ela só é função de x. Tá certo? Entendeu ou quer que eu escreva? De repente escrevendo é melhor. Pode escrever. Certo. Então, de novo, eu vou pedir desculpa se a letra ficar ruim, tá? A minha letra é ruim normalmente, mas a minha mesa tem pouco espaço, então ela vai ficar pior do que o de costume. Então, qual é a nossa reação? A nossa reação é A mais B dando produto, certo? Reação de primeira ordem
tanto em A quanto em B, tá? Então vamos montar agora a equação cinética normal para essa reação, né? Considerando essa primeira ordem em relação a e B. Então D, A, dt, tá? Eu estou abreviando, né, colocando só A, ao invés de A entre colchetes, né, que seria a concentração de A, só para facilitar, tá certo? Então dA dt vai ser igual, né? A é um reagente, então a derivada dele é negativa em relação à evolução da reação. Então vai ser igual a menos a minha constante de velocidade, concentração de A, concentração de B. Ambos elevados a 1, né, como está escrito aqui em cima, que ela é de primeira ordem em relação a A e B. Tá certo? Então o que acontece? Uma das maneiras de resolver isso, né, eu já tinha falado em relação às peculiaridades, né, desse dA dt ele sendo função de A e B. Então uma das maneiras de resolver isso é eu fazer em função do grau de avanço da reação, que em geral ele é simbolizado por essa letra aqui, se eu não me engano é a letra zeta, tá certo? Mas só por uma questão de simplicidade, então vou simbolizar aqui x como o grau de avanço, tá certo? Então x é igual ao grau de avanço da reação, tá? Então, a derivada, né, do grau de avanço em relação ao tempo vai ser igual a 1 sobre coeficiente estequiométrico da espécie I, tá? Derivada da concentração de I em relação ao tempo. Isso significa o quê? Vai ser igual a 1 sobre, no caso do A, 1 também, que é o coeficiente, aliás, menos 1, né, que é o coeficiente estequiométrico de A, dA dt. E no caso de B, né, vai ter essa equação química, né, ela é simétrica em relação a A e B, vai ser também menos 1 dB dt, tá certo? E o que é o grau de avanço? É o quanto a reação avançou naquele momento. Como essa reação ela tem uma... ela estequiometricamente, né, ela é uma molécula de A reage com uma molécula de B, então o grau de avanço da reação é igual ao número de moléculas de A que se transformaram em produto, que é igual ao número de moléculas de B que se transformaram em produto também. Tá certo? Então, o grau de avanço, vou botar aqui embaixo, né? X é igual ao número de moléculas de A que se transformaram em produto. Qual é o número de moléculas de A que se transformaram em produto? É o inicial menos a concentração A num dado tempo qualquer de reação, tá? E isso aqui infere em quê? Que a concentração de A em qualquer momento vai ser igual ao A inicial menos X, tá? E a mesma coisa pode ser dita para B devido à simetria do nosso problema, tá? B0 menos X. Então agora o que a gente tem que fazer? Substituir essa nossa equação diferencial, nessa equação diferencial aqui em cima, né, dA dt igual a menos K AB, substituir todas as variáveis por x. Então dA dt é igual a menos dx dt, como a gente inferiu nessa linha aqui, tá certo? Então eu vou ficar com dx dt, tá? E eu vou sumir com esse sinal negativo que está aqui, né? Por conta do x ter sinal oposto ao A. Então, dx dt vai ser igual a K
Concentração de A é A0 menos X. Concentração de B, B0 menos X. E essa fica sendo agora a nossa equação cinética aí em A e B. Alguma dúvida, gente? Professor, Fala. o senhor pode repetir, por favor, a parte do dx dt ser igual ao dA dt? Isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, o x é o quê? Né? Vamos, ao invés de pegar as variações e depois o valor de x, né, o grau de avanço, vamos fazer o contrário, pegar o grau de avanço primeiro e depois a variação dele. O x é o quê? É o quanto a reação andou, tá? Então, por exemplo, nesse caso é uma reação estequiometricamente de 1 para 1, tá? Então, x, né, eu avançar a reação em 1 mol, ou seja, x é igual a 1, significa que 1 mol de A foi convertido em produto e, pela estequiometria, 1 mol de B também foi convertido a produto. Até aí, tudo certo? Sim, tá, tudo bem. Tá? Então, se eu quiser pegar agora a variação, tá? Eu posso só diferenciar essa equação. Então, x é igual a A0 menos A. Então, eu vou derivar agora tudo isso em relação ao tempo. Então, eu fico dx dt igual a zero é constante, então some. Vai ser igual a menos dA dt. Tá? Que é basicamente a definição, né, que é dada, esse conjunto de diferenciais que eu coloquei aí em cima, ele é basicamente a definição do grau de avanço da reação. Tá? Então, se você chegar, né, partir do outro lado, né, da equação de x em relação a A ou B, você chega no mesmo lugar simplesmente diferenciando em relação ao tempo. Certo? Ah, entendi. Obrigado, professor. Então, a questão 3 ela é basicamente isso, né? Então, você agora, a única coisa que a gente teria que fazer é o quê? Integrar para saber quanto a reação avançou nesse tempo. Então, vamos lá, voltando. A hora que eu obtiver a minha equação integrada, eu posso simplesmente utilizar aí os valores de A e B para poder determinar a constante de velocidade por substituição. Tá certo? Alguma dúvida? E a meia-vida é a mesma coisa, né? É só você, de novo, pegar a equação e fazer lá que A é igual a A0 sobre 2 e B é igual a B0 sobre 2. E achar o tempo disso. Então, vocês acham que daí vocês conseguem continuar? Acho que sim, mas qualquer dúvida a gente pode mandar mensagem para o senhor lá no grupo? Sempre. Entendeu? Tenta daí, entendeu? Dá uma estudada nesse início, né? Essa modificação que a gente fez aí, passando da equação em A para grau de avanço, né? A e B para grau de avanço. Tenta fazer, né? Integra. A integral, né? Vocês podem aí fazer da maneira que vocês acharem melhor possível, mas faz a integral e depois a gente tenta fazer o resto. Depois a gente discute de novo, entendeu? Mais alguma dúvida? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, o exercício, né? Já que a gente tem algum tempinho aí, teve aquele exercício que eu dei que foi o trabalho da aula passada. Então eu vou resolver ele dessa mesma maneira aqui, né? Que eu dei essa explicaçãozinha passo a passo, para vocês ficarem aí com a resolução dele e conferirem o que vocês fizeram, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? E aí eu vou fazendo isso, né? Os exercícios que eu vou passando, depois que o prazo se expirar, a gente pega e resolve dentro aqui na nossa sala de aula remota, tá? Qualquer dúvida, de novo, vocês vão tirando comigo. Professor, Pode falar. na verdade, eu não tenho uma dúvida
em relação ao outro exercício que é para entregar ainda essa semana. Pode falar, É então. porque eu estava tentando resolver ele, mas tem algum jeito de eu resolver ele sem ser pelo gráfico? Eu só consegui usando o gráfico, mas tem algum jeito sem o gráfico? Porque Só me lembra para fazer o gráfico, claro, qual é o é o que exercício fala, mesmo. é o que Acompanhou-se a fala. variação da composição do sistema 2A-B em fase líquida? Isso, esse mesmo. Então nós tínhamos lá que determinar a ordem de reação e constante de velocidade. Isso, você tem que, primeiro, né? Você vai ter que, a gente tem aí concentração de B em função do tempo, tá? Então, como a reação é A dando B, a gente tem que transformar isso num gráfico, né, numa tabela de A, concentração de A contra o tempo, tá? E aí depois você vai fazer o seguinte, você estabelece aí, vou testar a ordem 0, ordem 1, ordem 2 e aí por aí vai. Integrar as equações cinéticas, né, as equações diferenciais cinéticas, e tentar fazer uma regressão linear utilizando esses modelos, né? Então, para a ordem 0 é basicamente um modelo linear. Para a primeira ordem, né, é um modelo logaritmo, né? Logaritmo neperiano de A igual a logaritmo neperiano de A0 menos kt. E a segunda ordem é um modelo, né, A menos 1. Então, 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais kt. Então, você tem que testar desses modelos qual é, né, dentre esses, aquele que os dados se ajustam. A hora que você vê aquele que os dados se melhor ajustam, é provável, né, que você tenha uma reação com aquela ordem. Então, assim, a única maneira de você fazer, a melhor maneira de você fazer com os dados que você tem. Se você tivesse dados de velocidade contra tempo, ou seja, né, DADT contra tempo, você poderia, tirando o logaritmo disso, ver qual é a ordem de reação pela inclinação da reta. Fazer um gráfico de logaritmo neperiano de velocidade contra concentração. Tá? Só para... Entendi, mas sem ter... o melhor jeito realmente é usar um programa para fazer o gráfico e fazer a regressão linear dos valores, não é isso? Isso. Nesse caso é o melhor. Se você tivesse, né, dados muito mais densos, né, que eu digo assim, ao invés de 10 em 10 minutos, né, de 3 em 3, 2 em 2, né, você poderia diferenciar isso, tirar a velocidade. E aí, tirando o logaritmo da cinética, né, R igual, né, DADT igual a menos K concentração de A elevado a N, você tirando o logaritmo disso, você teria uma reta aí com inclinação igual à ordem de reação. Mas aí você precisaria tirar a derivada desses dados, né, que precisaria de dados mais densos, digamos assim, né? Não de 10 em 10 minutos como foi feito. Entendi, obrigado, professor. Tá? Mas com esses dados aí, o melhor é isso mesmo. Faz os gráficos, ordem 0, ordem 1, ordem 2. Você vai achar lá nitidamente que um deles vai dar uma reta, os outros vão ficar curvos, né? Então você sabe qual é a ordem de reação. Depois que você tem a ordem de reação, constante de velocidade é fácil, tá? Uma dica, né? Quando você faz a integração, seja ela de ordem 0, ordem 1 e ordem 2, tá? Aparece na sua integração o A0, que nesse caso, né, e na maioria, né, dos trabalhos que a gente faz com cinética, a gente sabe o quanto de reagente a gente colocou no início. Então, o que acontece? Uma segunda, né, simplesmente aqueles dados seguirem aquela equação é um bom indicativo, mas não quer dizer 100% de chance de que aquela reação seja dessa ordem, entendeu? Você tem alguns falsos positivos. E aí, como é que você identifica os falsos positivos? Calculando o valor de A0, tá? Não é só dar uma reta. O A0 tem que coincidir, pelo menos dentro do erro experimental, né? O A0 tem que coincidir com o que você botou lá na sua reação ou dentro do que o seu exercício deu, tá? Quando a gente faz exercício assim, é aquele negócio, bateu uma reta, então ótimo, não precisa se preocupar. Mas quando você está na prática mesmo dentro do laboratório, às vezes tem uma reação que você acha que é de primeira ordem, mas ela é de uma ordem mais elevada e os intervalos que você considerou não foram os melhores possíveis. Então tem algum espaço para confusão. E a diferença, né, você realmente
você tira a diferença lá pela interseção no eixo do tempo, tá? Então, mais alguma dúvida, gente? Que isso é uma coisa que é interessante, né? É a diferença quando a gente está sentado aqui fazendo um exercício, né, para uma disciplina, e quando você chega lá no experimento mesmo, que você quer seguir a cinética de uma reação, ela tem algumas nuances, né, que você tem que se atentar. Então a gente nunca pode esquecer que não basta você bater lá que deu uma reta, mas a interseção, né, a inclinação, os valores que você obtém, eles têm que fazer algum sentido do ponto de vista teórico experimental. Não dá para simplesmente assumir que tá certo só porque seguiu aquela lei, aquela equação cinética. Então tá bom. Então vou resolver aqui o exercício que a gente passou, né, que foi para a semana passada. Então lembrando lá, né, o exercício é esse aí. A constante de velocidade da decomposição do N2O5 na reação 2 de N2O5 dando 4 de NO2 mais oxigênio é de K igual a 3,38 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1 a 25 graus Celsius. E notem que ele dá a constante de velocidade já com unidade. E a unidade de segundo a menos 1, né, ela é característica de cinética de primeira ordem. E aqui a gente já tem um exemplo, vocês devem ter visto lá na matéria, né, do que é uma reação não elementar. Numa reação elementar, vocês devem se lembrar, o coeficiente estequiométrico ele é igual à ordem de reação. Então, por exemplo, nessa reação aqui 2GN2O5, uma reação elementar ela teria que ter duas moléculas, teria que ser de segunda ordem em relação ao N2O5. Essa é uma reação não elementar, né? Então ela segue um mecanismo um pouquinho mais complexo e ela é de primeira ordem em relação ao N2O5. Então já está aí a primeira informação que a gente tira, né, do nosso enunciado. E aí ele pergunta qual é a meia-vida do N2O5 e qual é a pressão depois de 10 segundos e 10 minutos do início da reação. Pressão total, tá? Não é a pressão de N2O5. Sendo que a pressão inicial é de 500 milímetros de mercúrio de N2O5. Tá? Então, vamos passar lá para montar o nosso problema. Tá? Então, sendo a reação de primeira ordem, né, eu posso escrever aí, eu vou chamar simplesmente, né, N2O5, eu vou chamar de R, tá? De reagente, para não ter que ficar escrevendo toda hora N2O5, então eu vou simplificar. Então, nesse caso dessa minha reação aqui, dr dt igual a menos KR, tá? Cinética de primeira ordem aí, vocês já estão cansados de ver, né? Então, dr sobre R igual a menos KT. Então, vou integrar isso aqui, né? dr sobre R igual a menos K. K é uma constante, então vai estar fora da integral de dt. Então, eu vou integrar desde o tempo zero. No tempo zero, qual é a concentração de R? É a concentração inicial do meu reagente, que eu vou chamar aqui de R0. Tá? E um tempo t final aí qualquer, onde eu vou ter uma concentração que eu vou chamar de R. Tá? Então, integrando, dr sobre R é ln, né? A integral de dr sobre R é ln, então fica ln de R sobre R0 igual a menos K vezes tempo. Tá? Ou, invertendo o sinal, eu vou ficar com ln R0 sobre R igual a K vezes tempo. Então, a primeira coisa que ele pede é a meia-vida, né, o tempo de meia-vida do
N2O5 que a gente está chamando de R aqui. Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para fazer o quê? A concentração de R cair à metade. Ou seja, R vai ser igual a R0 dividido por 2. Então, substituindo isso aqui, R igual a R0 dividido por 2, eu vou ficar com ln de 2 vai ser igual a K vezes tempo de meia-vida. Tá? Tempo de meia-vida é igual a ln de 2 sobre K. E se a gente pegar aí fazendo as contas, tá? Eu não vou fazer as contas aqui na calculadora, já tenho essas contas feitas aqui no meu caderninho. Isso vai dar 2,05 vezes 10 a quarta segundos. Então notem, né, que a constante de velocidade ela tem unidade segundo a menos 1, ela está no denominador, né? Então a unidade acaba ficando segundo, tá certo? Então eleva a menos 1 de novo, a unidade fica segundo. Essa unidade ela poderia ser qualquer unidade de tempo, então minuto a menos 1, né, hora a menos 1, que no tempo de meia-vida ela ficaria lá como minuto, segundo, minuto ou hora, tá? Então ele quer saber agora, né, isso aqui foi a letra A. Então ele quer saber na letra B agora, depois de um dado tempo aí de reação, seja ele 10 segundos ou 10 minutos, ele quer saber qual é a pressão dentro do meu reator, tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, para saber a pressão, né? A gente está considerando aqui que são gases ideais, né? Ele não diz nada no problema que a gente deva considerar um modelo qualquer de gases reais. Então a gente está considerando como gases ideais. Nos gases ideais, não importa quem são os meus gases. Todos eles vão contribuir de maneira igual para a pressão do meu sistema, né? Segundo lá a lei de Dalton ou a lei das pressões parciais, tá? Então eu posso, ao invés de trabalhar com pressão, pelo menos inicialmente, eu posso trabalhar com número de moles. E aí, nos números de moles, eu vou aproveitar o quê? A estequiometria da minha reação, tá? Que é 2 de N2O5, dando 4 de NO2 mais oxigênio. Aproveitando a estequiometria da minha reação, né, e fazendo o cálculo em número de moles, depois eu posso transpor ele direto para a pressão do meu sistema. Então vamos lá. Então vamos primeiro escrever aqui qual é o número de moles total do meu sistema. E agora, né, eu vou ter que abandonar aí, infelizmente, o meu R, vou ter que começar a escrever, porque agora é um reagente e 2 produtos, né? Eu vou ter que dar nome aí aos bois. Então é o número de moles do N2O5, tá? Mais o número de moles do NO2, mais o número de moles do oxigênio. Esse é o meu número de moles total do meu sistema. Tá? E aí, eu vou colocar agora, né, todos eles em função do meu número de moles de N2O5. Então, meu número de moles total vai ser igual número de moles N2O5, tá? Que é ele próprio. O número de moles do NO2, ele vai ser igual, né, ao quanto que a reação andou. Ela andou N0, né, que é o número de moles inicial, menos o número de moles do N2O5 num dado momento. Isso aqui é o quanto a reação andou, ou seja, é o nosso grau de conversão. Mas a gente tem que atentar ao seguinte: quando eu converto uma molécula de N2O5, se a gente olhar lá a nossa estequiometria de reação, eu gero 2 moléculas de NO2, que é o que eu estou escrevendo aqui. Então eu tenho que colocar aqui
vezes 2. Tá certo? Mas, vou continuar aqui embaixo. Agora, em relação ao oxigênio, a mesma coisa, né? Eu vou colocar em função do grau de avanço da minha reação. Então, N0 menos N2, menos número de moles do N2O5. E agora, a gente vê o seguinte. 2 moléculas de N2O5, elas geram meia molécula... Desculpa, uma molécula de oxigênio. Ou seja, uma molécula de N2O5 vai gerar meia molécula de oxigênio. Então, eu tenho que botar aqui a proporção adequada. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o número de moles total, né, que é proporcional, né, vamos lembrar aqui, ele é proporcional à minha pressão total, eu vou botar ele como sendo uma função do número de moles de N2O5, que é proporcional ao quê? A pressão do N2O5, que eu posso tirar da onde? Da minha equação cinética, que está escrita aqui. Tá? Então, fazendo essa transposição, meu número total de moles vai ser igual ao número de moles do N2O5 mais 2 mais meio, né? Isso daqui dá 5 meios de N0 menos o número de moles do N2O5. Tá certo? E isso aqui pode ser transposto para quê? Para pressão. Pressão total do meu sistema é igual à pressão do N2O5 mais 5 meios pressão inicial menos pressão do N2O5. Tá certo? Então vamos reescrever isso. Vamos adicionar aqui mais uma transparência e vamos reescrever isso. Tá certo? A minha pressão total vai ser igual à pressão do N2O5 mais 5 meios pressão inicial menos pressão do N2O5. E, né, como a gente está tratando de um gás ideal, a gente sabe que a pressão, né, está trabalhando com gás ideal, então a gente tem aqui PV igual a N RT, né? Então a gente pode passar isso aqui, né? Apagar esse V aqui e passar ele para debaixo do outro lado. Então P igual a N sobre V vezes RT. Então N sobre V é a nossa concentração, né? Que está lá na nossa equação cinética. Vamos lembrar lá, a gente representou como sendo R, né? Que é a nossa concentração de reagente. Então, concentração de reagente que está lá na equação cinética. Então, a gente pode observar o seguinte, que a nossa pressão, né, de N2O5, a menos de ela é proporcional à concentração de N2O5, através de uma constante de proporcionalidade, que é o quê? Que é a constante dos gases ideais vezes a temperatura, ou seja, o nosso famoso RT. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu pego lá na minha equação cinética, né, que eu tenho Ln de R sobre R0, quando eu transformo em cima e embaixo de R para P, esses termos, né, de constante dos gases ideais vezes temperatura, eles vão acabar se cortando em cima e embaixo aí nessa fração. Tá? Então eu vou ficar, né, eu posso transformar direto Ln
de P sobre P0 é igual a menos K vezes o tempo, tá? Ou eu vou botar aqui a minha pressão é igual a pressão inicial vezes exponencial de menos kT, né? Onde essa pressão aí está se referindo à pressão de N2O5 no meu sistema. Então agora é só a gente fazer o quê? Substituir os valores. Então, vamos fazer aqui primeiro 10 segundos. Para 10 segundos, eu substituindo aí o valor de 10 segundos aqui no meu tempo de reação, eu vou chegar aqui a pressão de N2O5, então estou simplesmente substituindo nessa equação aqui, vai ser igual a 499,8 milímetro de mercúrio, tá? E fazendo agora, né, substituindo nessa equação aqui de cima, né, para obter a pressão total em função da pressão de N2O5, a minha pressão total vai ser de 500,3 milímetros de mercúrio, tá? Gente, uma coisa que eu sugiro a vocês sempre é nunca escreverem números jogados, entendeu? Sempre coloca um número acompanhado de uma unidade. Porque todo número, né? Porque um número sozinho, ele não faz sentido algum. Ele tem que estar associado, principalmente em física, em química, né? Ele tem que estar associado a uma unidade. Eu estou colocando aqui, são 500,3 milímetros de mercúrio. Isso daí o quê? Pouco menos de uma atmosfera. Mas se eu não botar nada, a pessoa poderia interpretar como 500 atmosfera ou 500 bar, né? Que é mais de 500 vezes, uma magnitude mais de 500 vezes maior do que essa que a gente está trabalhando. Então sempre mantenham, né, essa boa prática de usar números e suas unidades. O próximo é 10 minutos. E aí, lembrando, né, a gente tem que ter a nossa atenção em relação a isso, que a nossa constante de velocidade, ela está numa unidade de segundo a menos 1. Então, o nosso tempo na equação, ela vai ter que estar na unidade de quê? De segundo. Para quando a gente for lá cortar isso, né, essas unidades, você ter segundo cortando com segundo e não segundo com minuto, entendeu? Senão você fica com uma unidade. Isso é uma coisa, né? Fazer um parênteses aqui, uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar para os meus alunos, né, quando eles estão fazendo a análise dimensional de uma equação, é o seguinte: vocês já ouviram falar, por exemplo, da unidade logaritmo neperiano de segundo? Ou a minha unidade exponencial de segundo? Vocês já ouviram falar dessa unidade? Não, né? Esse tipo de unidade não existe. Ou a unidade é segundo, ou ela é minuto, ou ela é hora, mas ela não tem um logaritmo neperiano de hora como sendo unidade. Então isso nos dá a seguinte dica. A dica é a seguinte: a unidade que estiver dentro de uma exponencial ou de um logaritmo, ela tem que morrer ali dentro, entendeu? Ela não pode se propagar para fora. Nesse caso, o que isso significa? Que kT é adimensional. Isso aqui é adimensional. K vai ser segundo a menos 1, T vai ser segundo. Na hora que eu cortar os dois, né, isso fica adimensional dentro de uma exponencial, de acordo com o que eu estou falando. Isso vai fazer o quê? Que na hora que eu for calcular a pressão aqui, ela vai ter a mesma unidade do meu P0. Tá certo? Outra maneira de ver isso é eu fazendo agora com a equação logarítmica, né? Logarítmica. ln de P sobre P0 igual a menos kT. E agora, de novo, o que está dentro do logaritmo, a unidade tem que morrer. Então, se eu estou usando pressão em bar, P0 vai ter que ser em bar também. Se eu estou usando pressão em milímetro de mercúrio, P0 vai ter que ser em milímetro de mercúrio também, para morrer essa unidade aqui dentro, para não ter uma unidade de logaritmo neperiano de bar, que, como vocês sabem, não existem. Fazendo isso, né, K vai estar em segundo a menos 1,
temperatura vai estar em segundo, ambos os lados da minha equação vão ser adimensionais, tá certo? Então essa é uma dica que eu sempre deixo, né, para vocês fazerem essa análise dimensional dos problemas de vocês. Agora, cuidado, tá? Eu posso escrever essa segunda equação aqui, ln de P é igual a menos kt mais C. Tem gente que gosta de escrever assim. Tomem muito cuidado com essas constantes não identificadas nos problemas de vocês, tá? Nesse caso aqui, essa constante, ela representa o quê? Ela representa ln de P0, tá certo? Então ela vai entrar aqui junto com ln de P para morrer a nossa... para morrer a unidade da pressão ali dentro, tá? Então, assim, sempre desconfiem quando vocês verificarem que vocês têm uma unidade que não fecha, né? Que não some dentro de um logaritmo ou dentro de uma exponencial. Isso significa duas coisas, né? Uma das duas coisas. Ou vocês erraram em algum momento, ou então tem alguma constante não identificada aí que também tem um logaritmo envolvido dentro dela, ou uma exponencial, né? Qualquer dos referenciais que vocês estejam colocando. Então, só queria alertar em relação a isso, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos voltar agora para a nossa pressão lá em 10 minutos. Então, transformando isso em 10 segundos, a minha pressão do N2O5 vai ser de 515... Opa! A minha pressão do N2O5 vai ser de 490 milímetros de mercúrio. E a minha pressão total vai ser o quê? 515 milímetros de mercúrio, tá? Que é a resposta que ele pede lá no nosso problema. Seguindo adiante, então, esse era o exercício, né? O primeiro exercício que a gente deixou aí como trabalho, deixei para vocês. Em algum momento dessa semana, né, eu devo corrigir esse exercício. Então vocês aí, depois eu passo para vocês. Mas eu acredito que pelo menos nesse começo, né, as dúvidas sejam um pouquinho menores e ninguém tenha feito nada muito fugindo ao que está aí, tá certo? A partir dessa semana, né, que foram aquele exercício, né, que a gente discutiu agora há pouco, né? Então você tem lá, você acaba ficando com uma equação diferencial, que ela é dependente de A e B, então acaba complicando um pouquinho mais, aí a gente já tirou as dúvidas, vamos ver como é que vocês conseguem, e a gente vai discutindo, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram falar? Então é isso. Eu vou terminar por aqui, então. Uma boa tarde para vocês aí, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, vocês me avisam aí e eu passo as notas para vocês dos trabalhos essa semana ainda. Tchau, gente. Boa tarde, professor. Tchau aí. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde.